Maurício, está tendo alguns problemas de gravação, tá? Hoje, na faculdade, ninguém conseguiu gravar. E o que a gente está tentando é tentar compactar a gravação. O pessoal que conseguiu baixar, depois recuperar a gravação, o arquivo fica monstro, tá? Os arquivos ficam na faixa de 500 mega, 300 mega, eu não sei, quando você consegue recuperar o arquivo. Não, então, mas fica tranquilo, Langado. Eu não tive esse problema. Ontem eu gravei, anteontem gravei normal, hoje não vi problema no Teams, eu deixei ele aberto, apesar de não ter aula. E eu estava acompanhando o pessoal da escola realmente reclamando que o Teams estava meio ruim, estava pesado, estava estranho. E eu deixei ele aberto para comparar, para ver o que estava acontecendo, mas estava tudo ok. Vamos esperar que dê tudo certo. Não, beleza, então. Então, eu vou começar a compartilhar, então, o enunciado dos exercícios. Aí, cada exercício a gente vai discutir um pouquinho o enunciado para entender mais ou menos o que o enunciado está pedindo. Aí eu vou compartilhar o aplicativo da Festo e a gente resolve esse exercício usando o aplicativo, tá ok? Quem tem o aplicativo em mãos, tá? Pode ir acompanhando usando o aplicativo, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar o enunciado. Camilo, desculpa, chamei você sem querer. Vamos lá. Então, nós temos esse exercício 1 aqui, tá? Bem simplesinho, né? Então, vamos entender o que o enunciado pede. Então, a figura, aqui abaixo, a figura 1, representa um dispositivo de alimentação de peças. Tá? O funcionamento desse baseia-se no avanço de um atuador de simples ação. Então, primeira coisa, quando você começa a ler o enunciado, você tem que começar a separar, tá? Os elementos que você vai precisar. Então, funcionamento baseia no avanço de um atuador de simples ação, tá? Que desloca as peças para dentro do sistema. Então, eu tenho um atuador de simples ação e quando ele é acionado, ele desloca uma peça para dentro do sistema, retornando em seguida à sua posição inicial para uma nova alimentação. Tá? Então, desceu, ele empurra, desceu, ele empurra, desceu, ele empurra. Tá? O avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo desacionamento do mesmo. Isso quer dizer o quê? Um botão faz ele avançar e ele retorna. Como o atuador é de simples ação, quer dizer que esse atuador de simples ação, ele tem retorno com mola. Tá? Então, se eu pegar um botão pulsador, já resolve, tá? Então, o retorno pelo desacionamento do mesmo é simplesmente soltar o botão, tá? Então, a hora que você aciona o botão, ele avança. A hora que você tirar o botão, como o botão é pulsador, o botão vai retornar com mola, tá? O atuador que é de simples ação também retorna porque ele tem um acionamento por mola, tá? Então, elaborar o circuito pneumático para esse dispositivo. Na verdade, eu tenho até duas soluções para isso. Eu posso fazer isso funcionar diretamente, tá? Que não é o recomendado, ou posso fazer com um funcionamento indireto. Tá? Então, vamos entender o que é isso. Então, eu posso fazer ele com funcionamento direto ou com funcionamento indireto. Tá? Então, eu vou agora compartilhar com vocês o aplicativo e a gente vai resolver esse exercício dessas duas formas, com acionamento direto e indireto. Tá? E se a gente pegar aqui, nós temos o quê? Basicamente, dois elementos que eu vou trabalhar, que é o atuador de simples ação
e um botão pulsador. Tá? Então, eu vou lá agora compartilhar com vocês o aplicativo. Pessoal, é o mesmo aplicativo que a gente usou ontem, hein? Só que o Nagado vai fazer o quê? O senhor Nagado vai mostrar para vocês algumas peças da aba do Pneumatic no menu da esquerda, no menu de ferramentas. A gente trabalhou ontem com a parte de elétrica, mas tá tudo lá. Bom, se você, só para vocês devem ter trabalhado com a aba aqui embaixo. Ó. Você puxa a aba aqui embaixo, tá? Você começa com a elétrica, tá? Desde que você tenha aberto a aba da elétrica, tá? Então aqui tem os controles elétricos, tá aqui embaixo. Se eu não quiser abrir todos essa parte elétrica, é só clicar aqui no negativo, tá? O elétrico, o controle foi recolhido. E eu só trabalho aqui com o pneumático, tá? Agora, se eu quiser, vocês devem ter ontem trabalhado com a parte de controles elétricos. Então, clica aqui no positivo, aparece todos os comandos elétricos que vocês devem ter usado, tá? Como eu não vou usar o elétrico hoje, eu vou deixar ele recolhido, né? Então, está recolhido. Então, vou trabalhar com essa parte de cima, que é a parte pneumática. Então, toda vez que você vai trabalhar, a primeira coisa que você tem que fazer é... Deixa eu fechar esse aqui. Então, quando você abrir o aplicativo, ele vai aparecer dessa forma. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ou você abre um novo, um que você já fez, que vem aqui com a página aberta, ou você vem com essa página em branco, novo, ou você vai abrir um que você já andou trabalhando. Ou você vem aqui, tá em inglês, open ou new, novo, tá? Ou você vem aqui e clica aqui, você já tem um novo, tá? Tem um novo, então já posso começar a montar o meu circuito. Então, voltando para aquele enunciado, tá? A gente tem dois elementos, mas todo circuito eu preciso do quê? De uma fonte, tá? Que é o compressor. Então, o símbolo do compressor simplificado é esse. Você pode arrastar ele para cá. Eu tenho o símbolo do compressor. E eu tenho a unidade de conservação. Tá? A unidade de conservação, eu posso usar esse aqui, tá? Só que esse é o grandão completo, onde mostra as válvulas, tá? Ou eu posso usar o simplificado, tá? Que é esse aqui. Vou usar o simplificado. Tá? Então, eu tenho o simplificado aqui. Então, aqui eu já alimentei minha unidade de conservação aqui, tá? Unidade de conservação que vai regular, tá? A pressão que você vai trabalhar na rede, tá? O compressor manda e aqui eu ajusto qual pressão que eu vou trabalhar na rede, tá? E aí, nós temos o quê? Eu falei, tem duas formas de resolver aquele exercício, mas quando você faz a ligação direta, tá? É uma ligação bem tosca, né? Então, vamos lá. Vou pegar um atador de simples ação, tá? Aí tem aqui, simples ação. Tá? Esse é um atador de simples ação. O que que é? Tem uma entrada só, tá vendo que fica verdinho, e o retorno é com módulo, tá? Então, quando eu boto ação direta, o que que acontece? Se eu pegar aqui e ligar aqui direto,
tá? Vai direto. Acionou direto. Tá? Então, quando eu falei que poderia fazer uma ligação direta, a única coisa que eu vou fazer é colocar um botão. Tá? Eu não vou colocar um botão, tá? Eu vou usar a válvula 3/2 aqui. Tá? E se eu der um clique nele, vai aparecer essa janela, na qual eu vou botar um acionamento pneumático ou elétrico. Então, eu posso usar aqui pneumático ou elétrico. Tá? Ou sistema mecânico, ou um sistema manual. Como é um botão, eu vou colocar um sistema manual. E o retorno dele, tá? O retorno vai ser com mola, tá? Então, ele está aqui, o retorno com mola. Então, eu tenho a válvula montada aqui. Então, quando eu falar, vou fazer uma ligação direta, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou ligar aqui. Aqui eu vou colocar o escape, tá? Dá um clique na bolinha, você vem aqui, você escolhe. Eu vou usar o escape, tá? Aí eu tenho a válvula. Aí eu posso fazer essa ligação aqui. Isso é uma ligação direta, tá? Eu vou simular aqui. Vou diminuir um pouquinho a velocidade, tá? Então, se eu posso diminuir um pouco a velocidade aqui, só para a gente... Então, a hora que eu aplico... Então, o botão, que é uma válvula, tá segurando a pressão. Quando fica azul, escuro, tá? Quer dizer que a linha está pressurizada. Quando tá esse azul clarinho, quer dizer que não tem pressão aqui. Então, a hora que eu apertar o botão, tá? Ele avança. Tá? Tirei o botão, ele retorna. Tá? Botei pressão, ele avança. Tirei, ele retorna. É exatamente o que o enunciado estava pedindo. Quer dizer, quando eu aperto o botão, ele empurrou uma daquelas pecinhas, tá? Alimentou ali o sistema. A hora que eu tirar a mão, ele retorna. Apertei o botão de novo, empurrou outra pecinha. Tirei o dedo, ele retorna. Tá? Então, isso atende ao que foi colocado? Atende, né? Mas aqui eu estou fazendo um acionamento direto. Estou deixando passar ar comprimido direto para a válvula. Tá? O que a gente costuma fazer é fazer um sistema indireto. Tá? Como assim? Eu colocar uma outra válvula controlando o acionamento. Então, eu vou deixar essa do lado, vou montar outra do lado. Então, vou fazer o seguinte. Eu simplesmente vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, vou montar. Tá? É só dar um Ctrl C, um Ctrl V, tá? E vou montar do lado de cá. E aí eu vou colocar uma outra válvula de comando aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser pilotado para o lado de cá, tá? E vai retornar com mola. Tá? Ser pilotado. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser pilotado por aqui. Eu vou deixar alimentado. Vou fazer um escape aqui.
Foi. Tá? Então, agora eu fiz um acionamento indireto. Tá? Então, esse a gente fala que é um acionamento direto. Esse aqui, indireto. Por quê? O botão pilota uma válvula e essa válvula comanda o sistema. Tá? Com isso, eu consigo proteger um pouco mais o meu sistema. Não fica aquela pressão direto no atuador. Eu consigo ter um controle melhor no sistema. Por isso que nas empresas a gente sempre vai colocar uma válvula comandando o meu atuador. Tá? Então, novamente, eu tiro, ele retorna. Tá? Ah, esse é mais barato. É mais barato, tem uma válvula a menos, mas é menos seguro, porque você está... a hora que você aciona o botão, está indo pressão direto para o atuador. Tá? Aqui, a pressão está indo para uma válvula e essa válvula comanda o meu atuador. Tá? Então, esse é um sistema indireto que a gente chama e esse é um sistema direto. Tá, ok? Pessoal, alguma dúvida aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, isso atende normalmente aquilo que foi pedido. Vamos acrescentar mais alguma coisinha. Tá? Vou voltar de novo para o enunciado. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Tá? Então, é uma dobradeira. Tá? Muito comum, vocês encontram muito isso em oficinas por aí. É dobradeira de chapa. Então, o funcionamento do dobrador de chapa baseia-se no avanço de um atuador de dupla ação. Agora, eu tenho um atuador de dupla ação, que desloca as peças para dentro do sistema, retornando em seguida à sua posição inicial para uma nova alimentação. Então, ele desce, dobra a chapa, sobe, aí o operador vai tirar a chapa e colocar outra chapa para ser dobrada. Tá? O avanço do atuador ocorre através de acionamento de um botão e o retorno pelo acionamento de outro botão. Elaborar o circuito pneumático. Então, agora eu tenho um atuador de dupla ação e dois botões. Tá? Um botão que avança e um botão que retorna. Tá? Um atuador de dupla ação. Então, primeira coisa, quando você vai ler o enunciado, primeiro, você tem que listar os elementos que você vai usar. Listando os elementos que você vai usar, você começa a ter uma visão. E depois você tem que colocar a lógica de funcionamento. Então, quando você lista todos os elementos que você vai usar e interpreta a lógica que eles precisam, fica mais fácil entender. Tá? Então, vamos lá de novo com o aplicativo. Tá? Tá? Então, nem vou apagar isso aqui. Eu vou abrir um novo. Vou colocar em cima. Então, eu simplesmente abri um novo em cima. Como assim? Se você fechar esse aqui, vai aparecer esse. Se eu abrir um novo, vai remontar em cima. Tá? Então, estou com um novo aqui em cima. Então, primeira coisa que a gente vai começar a colocar
os elementos. Então, eu preciso da minha fonte, preciso da minha união, da minha unidade de conservação. Tá? Agora, é um atuador de duplação. Então, a gente vai pegar um atuador de duplação aqui. Estou com o atuador de duplação, vou fazer com uma válvula de comando. Então, se eu tenho uma válvula de comando, vou pegar uma válvula 5/2. Tá? Vou botar uma válvula 5/2 aqui. Essa válvula vai ter duplo piloto agora. Tá? Então, vai ser pilotado dos dois lados. Tá? Eu vou ter duplo piloto, porque eu tenho uma válvula, um atuador de duplação. E eu tenho 2 botões. Então, eu venho aqui, vou... 2 botões. Então, eu vou ter que colocar aqui o botão, retorno com módulo. Então, tem um botão. Aqui é mais fácil você fazer assim. Ctrl+C, Ctrl+V, você tem o segundo botão. Assim você ganha tempo. Então, são os elementos que eu vou usar, né? No enunciado falava de um atuador de duplação. Então, a gente já sabe que todo atuador de duplação vai trazer uma válvula de comando. Tá? Aí eu tenho um botão que avança, um botão que retorna. Então, quando você faz isso, tá? Tem uma forma que eu acho que é interessante você fazer. Então, para você não se confundir no que você vai ligar e nunca esquecer das coisas, então, a primeira coisa que a gente faz, tá? É colocar o escape em todas as válvulas. Então, você coloca o escape em todas as válvulas. Pessoal, se o professor Nagado estiver indo muito rápido, vocês avisem, porque a gente não conseguiu mexer no simulador no bimestre passado, que era quando a gente tinha que ter visto essa matéria efetivamente. Bom, por isso que eu pedi para interromper, assim, para dizer, pô, tá muito rápido, tá muito, não entendi isso, não entendi aquilo, vocês interrompem, tá? Então, vou colocar escape em todos. Então, assim eu não esqueço, tá? O ideal é você criar um padrão, assim você não esquece. Então, às vezes eu acho interessante, com o tempo que eu trabalhei com esse simulador, o que é? Eu vou colocando os elementos, depois você fala assim, primeiro, vou colocar os elementos. Segundo, vou colocar tudo que vai naquele elemento. Então, coloquei os escapes. Então, agora, vou começar a fazer as ligações. Por último, eu deixo as ligações. Então, eu vou conferir se todos os elementos aqui estão completos. Estão completos, estão completos, tá? Agora, só falta as ligações. Por quê? Eu já percebi que muitos alunos, quando vão trabalhar com o simulador, tá? Eles vão fazendo, aí toda vez que vai tentar simular, está faltando um escape, está faltando alguma coisa. Então, antes de começar, eu já vejo se todos estão completos. Todos estão com escape, agora só faltam as ligações. E aí, outra coisa que eu falo, isso funciona muito no painel, tá? Seguir esse tipo de sequenciamento. Então, vou fazer, por quê? Agora só tem as ligações. E as ligações no painel é meter os caninhos ali, tá? Para não se confundir e colocar os caninhos no local errado, existe um esquema padrão. Então, no painel do compressor para a unidade de conservação, isso é fixo, tá? E da unidade de conservação é que vai vir todas as alimentações.
tá? Então, na unidade de conservação, aqui vai ter todas as saídas para alimentação. Então, vou ter que começar a fazer. Então, o que vocês têm que pensar é que, primeiro, vocês façam as ligações que são praticamente já pré-definidas. Então, essa ligação já é pré-definida, essa ligação aqui já é pré-definida, como ele está recuado, como o atuador está recuado, aonde está a seta, que é a pressão, está aqui. Onde está o escape, é aqui. Tá? Então, aqui também faltou o quê? O escape. Tá? Então, escape, escape. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar todas as alimentações. Tá? Então, todas as válvulas têm que ter uma alimentação direta da unidade de conservação. Então, aqui eu tenho que ter uma alimentação. Aqui eu tenho que ter uma alimentação. E aqui eu tenho que ter uma alimentação. Tá? Sobrou aqui e sobrou aqui. Sobrou aqui, sobrou aqui. Então, quando isso vir para cá, ele vai avançar. Então, o botão que avança e o botão que recua. Tá? Então, ficou montado. Vou alimentar. Então, você vê. Onde está pressurizado? Está pressurizado do compressor para a unidade de conservação. Da unidade de conservação, a pressão que você regulou aqui está alimentando essa válvula, está alimentando essa válvula, está alimentando essa válvula. Essa válvula está deixando passar pressão para o lado de cá do atuador, por isso que ele está recuado. Tá? Então, a hora que você apertar esse botão, ele vai avançar. Por quê? Teve pressão para o lado de cá, empurrou essa válvula para lá, a alimentação passou para cá, para o lado de cá do atuador. Agora avançou para lá. Tá? Agora, eu quero recuar. Venho nesse botão e ele recua. Vem para cá, avançou. Aqui, ele recua. Tá? Atende a dobradeira? Atende. Por quê? Acionou. Dobrou. Recuou. Dá para você tirar a peça dobrada, colocar a chapa nova e vir aqui repetir a operação. Exatamente como está sendo pedido ali naquele enunciado daquele exercício. Então, no primeiro exercício, a gente usou atuador de simples ação, retorno com mola. Tá? Usei uma válvula 3/2. Aí usei um botão. E o botão fazia ele ir e voltar. Tá? Porque esses botões são pulsadores. Pulsadores porque a gente fala que ele retorna com a mola, tirou o dedo do botão, o botão deixa de acionar. Tá? Então, aqui eu estou indo bem devagar, gradativamente. Tá? Para vocês fixarem a parte do exercício e fixarem também o uso do software, do aplicativo. Tá? Vamos lá, vamos andar mais um pouco.
Então, nesse exercício, então, num processo de fabricação de peças, o controle de qualidade é realizado visualmente. Então, você tem uma inspeção visual aqui. As peças aprovadas são destinadas à primeira esteira. E as peças reprovadas são retrabalhadas e destinadas à esteira 2. Então, eu tenho esteira 1 e esteira 2. Então, eu tenho esteira 1 aqui e esteira 2. O que está bom, você deixa passar. O que tiver ruim, vai para outra esteira para ver se recupera a peça. Tá? É isso que ele está falando. Vamos ver agora as condições de funcionamento. Ao detectar uma peça para retrabalho, o operador irá acionar um botão para que o atador de dupração avance e desloque a peça para a esteira 2. Tá? O retorno do atuador ocorre automaticamente. Elaborar um circuito pneumático para esse dispositivo. Então, aqui nós estamos falando, tá, que o operador, tá, irá acionar um botão para que o atuador de dupração. Pessoal, se é dupração, tá, ele não vai voltar sozinho, porque o retorno não é com bola. Eu tenho que pilotar esse atuador. Eu tenho que ter pressão de um lado e de outro. Tá? Isso quer dizer que quando ele fala que o retorno do atuador ocorre automaticamente, eu tenho que ter um sensor. Tá? Então, nesse exercício, a gente vai trabalhar com o sensor. Tá ok? Então, vamos ver quais os elementos que eu vou trabalhar. Primeiro, um botão, tá? Um atuador de dupração. E isso quer dizer que todo atuador de dupração vai pedir uma válvula de comando, tá? Que consiga trabalhar dos dois lados do atuador. Tá? O retorno do atuador ocorre automaticamente, então eu preciso de um sensor. Tá? Então, eu vou precisar, então, do botão, do atuador de dupração, da válvula para comandar esse atuador, tá? E vou precisar de um sensor, para que faça ele retornar. Tá? Esse sensor vai ter que ter uma válvula, tá? Para ele fazer o atuador retornar. Tá? Então, vamos ver como que a gente vai trabalhar com isso. Vamos voltar para o aplicativo. Bom, se você quiser ganhar tempo, tá? Vamos supor que você está fazendo os projetos, você quer ganhar tempo. O que você pode fazer, eu vou mostrar aqui que dá para ganhar tempo. Você percebeu que o exercício é meio parecido com esse, tá? Porque é um atuador de dupração, todo atuador de dupração vai precisar de uma válvula que comande os dois lados, tá? Eu tenho que ter um botão e eu tenho que ter uma válvula de retorno. Então, dá para utilizar essa coisa. Então, muitas vezes você está trabalhando numa empresa e tem que fazer uns circuitos bem complicados ou pequenos projetos, tá? Para você não perder tempo, muitas vezes você abre um projeto semelhante e aproveita aquele projeto semelhante que você já tem. Tá? Então, o que você pode fazer? Você simplesmente vem aqui, marca tudo, dá um Ctrl C, tá? Abre um arquivo novo, dá um Ctrl V, arrasta aqui e faz as adaptações que você precisa. Tá? Ganha tempo? Ganha. Bastante tempo? Ganha. Tá? Eu só falo que quando você estiver começando ainda, tá?
as ligações te confundem. Então, você pode aproveitar os elementos, mas quando você estiver começando, pegando as manhas do aplicativo e tudo mais, você aproveite só os elementos, tá? Aproveita só os elementos para não se perder. E segue aquela sequência que eu falei. Tá? Vou até tirar todos os... Então, eu tiro todas as ligações e sigo aquela sequência. Tá? Eu preciso de um botão? Tá aqui. Preciso do atuador de duplação? Tá aqui. Eu preciso da válvula? Tá aqui. Só que aqui não é mais botão, tá? Aqui eu vou precisar de um sensor. Aqui eu vou usar um sensor, tá? De contato aqui com rolete. Como assim? Vou colocar um fim de curso, tá? Isso quer dizer o quê? Quando ele chegar no final, ele vai retornar automaticamente, porque o fim de curso vai dar o sinal aqui, tá? Então, essa válvula, em vez de ser botão, tá? Eu posso eliminar aqui. Eu vou botar o quê? Vou botar um sistema pneumático mecânico por rolete, tá? Então, vai ser um acionamento mecânico por rolete. Retorno com mola. Mudei a forma de acionar. Não vai ser mais botão, vai ser manual. Vai ser um sistema mecânico. Esse rolete vai passar por aqui, tá? E aqui eu vou ter que colocar uma régua, tá? Indicando que esse rolete está aqui no atuador. Então, eu venho aqui, vou pegar a régua e vou colocar a régua aqui, tá? Então, essa régua você pode colocar depois esse rolete posicionado onde você quiser. Então, como que você ajusta isso? Dá 2 cliques na régua, vai aparecer essa janela. Aí, diz aqui que vai de 0 a 100, tá? Então, se a gente seguir a nomenclatura da norma ISO, tá? Nossa, fica piscando. Eu acho que eu não sei se é meu computador. Tá? Então, vamos lá. Seguindo a norma ISO, a gente usa sensor no fim de curso. Eu posso usar S1, tá? S, começando com S, tá? Início 1, tá? Muitas vezes você pode usar indicando que o atuador. Se eu vou indicar o atuador e o começo, o sensor está no começo do braço do atuador, eu posso colocar um S1, tá? Isso quer dizer que é o atuador 1 e no início do braço do atuador, tá? E ele vai com 0, bem no início, e vai até onde? No 1S2, tá? E vai aonde? Até o final 100, tá? Então, vai aparecer aqui um S1. Pegador. Oi? Abre a régua de novo. O que eu Não, aqui saiu errado, né? Isso. 00, 100, 100. 00, 100, 100. É isso aí. Aqui que eu errei. Não é que a nomenclatura é um pouquinho do... O meu programa é muito antigo. É um pouquinho diferente. Não, fica frio. Eu uso ainda aquele programa em português antigo pra caramba. Eu até arrumei uma versão mais nova do FluidSim, uma 5.6. Que a gente baixou direto da festa e tudo mais. Tá linda, mas tem que baixar e instalar e tem um processo chatinho. Mas aí eu passei para eles a versão 4.0, que é aquela que a gente usa na escola mesmo. Que é só copiar e rodar. Então, o meu é mais antigo ainda.
Mas vamos lá. Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Um S1 começa no 0 e termina no 100, tá? Então, quando eu coloco um S1, que é o atuador 1, tá? O início e o atuador 1, o fim. Quando tiver dois atuadores, tá? Se for seguir a norma ISO, aí a gente começa lá. Atuador 2, aí ficaria 2S1, 2S2. Se tiver 3 atuador, 3S1, 3S2. Só para você identificar, tá? O sensor de qual atuador que é. Bom, feito isso, vai ficar a régua aqui. Aí, eu tenho que pegar aqui. Ah, é quando ele bater aqui no final. Quando ele bater aqui no final, então é um S2. Quer dizer que ele vai retornar sozinho. Quando ele vir aqui, vai bater em um S2 e vai empurrar esse colete aqui. Então, eu venho aqui e coloco um S2. Eu identifico ele. Tá? Isso quer dizer que esse rolete está aqui, ó. Então, agora eu vou fazer as ligações. Ligo aqui. Ligo aqui. Tá? E agora, ele vai pilotar desse lado. Vai pilotar desse lado. E agora, eu vou alimentar todos. Alimentei aqui. Alimentei aqui. E alimentei aqui. Então, quando eu aciono o ar comprimido, libero o ar comprimido aqui na unidade de conservação, e vai alimentar aqui, vai alimentar aqui, vai alimentar aqui, como ele está recuado, ele alimenta aqui. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Na hora que você apertar aqui, ele vai, bateu no roletinho, ele retorna. Automaticamente, como estava sendo solicitado. Então, vamos lá. Acionou, foi e retornou. Automaticamente. Ah, não preciso do outro botão. Tá? O roletinho aqui, que está aqui. A hora que ele avança, aciona o roletinho. Tá? O roletinho dá pressão para esse lado. E ele retorna. Tá? Então, vamos lá. Foi. Voltou. Pessoal, alguma dúvida? Perguntas? É hora de falar, pessoal. Tô indo bem devagar aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Às vezes você fala assim, e se eu quiser que o atuador parta avançado? Em vez de ele começar recuado, para depois ele avançar, vamos supor que o atuador comece avançado e depois, se você apertar o botão, ele retorna, tá? Então, eu quero inverter, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero inverter. Ele parta avançado, eu vou inverter ele, tá? A válvula, se eu quiser inverter, o que que eu faço? Venho aqui, ó, posição inicial, tá? Aí tem as posições iniciais. Se eu colocar aqui, ó, tá? Nós temos duas condições. Eu posso colocar a posição inicial aqui, tá? Ó, o que aconteceu já. Ele mudou, tá? E se eu fizer isso aqui, vamos lá. Então,
inverti. Ele já começou avançado. Tá? O que falta fazer? Eu chegar aqui, dar uma clicada e vou mudar. Um S2 não, um S1. Tá? Aqui é parte avançada. Aperta o botão, ele recua, bateu lá, ele avança. Agora ele está trabalhando totalmente invertido. Então, o que eu tive que fazer? Inverter a válvula, a partida inicial. Então, a partida inicial, eu coloquei, então vamos lá. Quando eu cliquei aqui, é só em posição inicial. Antes estava aqui. Eu mudei para cá, então essa condição é que vai funcionar. Nessa condição aqui. Então, ele já, inicialmente, já começa assim. Posição inicial, essa daqui. Tá? E aí, inverti tudo, né? Onde estava o sensor, eu coloquei o botão. Tá? É onde estava o botão, eu coloquei o sensor. Não esquecer de mudar o sensor agora não é S1, S2, é um S1. Então, vai começar avançado. Tá? Para pressurizar e começa a avançar. Apertei o botão, agora ele vai recuar. Bateu lá atrás, ele volta e fica avançado. Apertei o botão, ele volta, bateu lá no fundo, retorna e fica avançado. Tá? Outra coisa, vamos supor que eu não quero que chegue até o fim. Vamos supor que eu quero que chegue até o começo. Até a metade só. Você vem aqui. É só mexer aqui, ó. Olha para onde foi a minha indicação do sensor. Então, o que vai acontecer? Ele vai avançar até o fim. Então, você vê que a linha já ficou na metade. Se eu apertar o botão, ó, vai voltar só até aqui e já vai voltar. Voltou só até a metade. E aqui, opa, só até a metade e voltou. Tá? Então, você vai trabalhando o projeto conforme a necessidade. Tá? Aqui é como se eu não quisesse que o atuador tivesse um curso, tá? Mais longo. Cortei o curso dele pela metade. Tá? Restringindo pelo rolete, pelo sensor, pelo rolete. Tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida aí até agora? Estou indo bem devagarzinho para vocês irem se acostumando. Eu sei que é muita informação de uma vez só, tá? Mas aos poucos vocês vão entendendo. O importante é entender o funcionamento, tá? Depois, com o aplicativo, você vai pegando as manhas. Tá? Vamos lá. Vamos mais um exercício, então. Ô Maurício, quiser acrescentar, para aí, entra no rolo aí e vai falando, tá? Não, tranquilo, Nagado. É isso mesmo. A gente tem que ir evoluindo esses circuitos, essas automações, assim, meio que no passo a passo. Até agora a gente brincou aí com um sistema só, um sistema de um atuador só, mas dá para a gente fazer isso com quantos atuadores forem preciso, né? Assim, na verdade, essa sequência que eu estou fazendo, tá? Na verdade, essa sequência que eu estou fazendo, eu estou acrescentando cada vez os elementos, com um atuador só. Tá? A ideia é depois a gente aumentar o número de atuadores, porque alguns elementos vai exigir mais atuadores.
Mas, por enquanto, ainda não exigiu mais atuadores. Então, estou indo bem passo a passo, né? Essa é a ideia. Então... Pessoal, para vocês, só para adicionar mais um negocinho, né, Gado? Pessoal, se vocês tiverem a automação na empresa de vocês, perto do setor de vocês, deem uma olhada, deem uma contada ali, quantos atuadores tem na máquina. Pensem quantos movimentos a máquina faz. O atuador não precisa ser pneumático especificamente. Ele pode ser pneumático, pode ser hidráulico, pode ser eletromecânico, pode ser um motor corrente contínua, corrente alternada. Cada ponto que faz alguma coisa na máquina é um ponto de automação que tem que ser controlado por algum motivo, em alguma condição. Quando tal coisa acontece, ele liga esse cara. Quando tal coisa não acontece, ele liga o outro cara. E eu tenho que enxergar tudo isso na automação, e normalmente não é fácil. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de válvula de bloqueio, tá? Então, nesse exercício, a gente vai falar algumas válvulas. E duas válvulas que a gente usa muito é a válvula OU e a válvula E, tá? Quando a gente fala válvula OU, quer dizer que essa válvula tem dois comandos, tá? Essa válvula vai controlar ou eu faço isso ou eu faço aquilo. E tem a válvula E. O que é a válvula E? Você coloca uma válvula e se eu não fizer isso e isso, a coisa não funciona. Tá? Então, vamos ver como que funciona essas válvulas ou a válvula E. Tá? Então, eu tenho essa figura aqui embaixo, tá? Representa um dispositivo, tá? Deixa eu te dar um pouquinho daqui. Então, a figura abaixo representa um dispositivo para cortar chapas, tá? Então, tem um sistema aqui, o dispositivo vai empurrando aqui e ele vai cortando a chapa. O avanço do atuador de dupração pode ser feito de dois pontos diferentes. E, após o deslocamento da chapa, esta é cortada. Ao acionar um terceiro botão, o atuador irá retornar rapidamente, mas somente se houver a confirmação de que esse está totalmente avançado. Elaborar o circuito pneumático. Esse também tem duas formas de fazer, tá? Uma usando duas válvulas de bloqueio e outra usando uma válvula só, tá? A gente faz os dois, tá? Então, vamos entender novamente, tá? Então, a figura abaixo representa um dispositivo para cortar chapas. O avanço do atuador de dupração, então eu tenho um atuador de dupração. Então, a primeira coisa, tenho um atuador de dupração, eu preciso de uma válvula de comando que comande esse atuador. Pode ser feito de dois pontos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho dois botões que podem comandar isso. Tá? Então, eu tenho dois botões para acionar um atuador de dupração. Então, eu tenho já um atuador, a válvula de comando desse atuador e dois botões. Tá? Dois botões diferentes. E, após o deslocamento da chapa, esta é cortada. A chapa desceu e cortou. Ao acionar um terceiro botão, eu preciso de um terceiro botão para ele retornar. E o atuador irá retornar rapidamente, mas somente se houver a confirmação de que está totalmente avançado. Tá? Então, eu tenho que colocar um dispositivo que verifique se o atuador está todinho avançado. Se o atuador estiver todinho avançado, tá? O terceiro botão funciona. Senão, ele não funciona. Tá? Então, eu vou elaborar o circuito pneumático. Então, vamos entender. Eu vou começar a colocar. Então, primeira coisa, atuador de dupração, uma válvula que comande esse atuador de dupração, 3 botões e
um sensor que indique que ele está todinho avançado. Esses são os meus elementos. E aí eu vou usar as duas válvulas de bloqueio. Vamos lá para o aplicativo. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu não vou fazer aquilo copia e cola. Eu vou copiar alguns elementos. Então, eu vou abrir um novo aqui, ó. Tá? E vou aqui copiar o meu atuador e minha válvula. Esse, vou copiar. Nagado, Hã? aproveitar. Pessoal, reparem, o Nagado copiou a válvula de controle, o pistão de duplação e a régua. Porque isso aí é igual, é padrão para todas as montagens pneumáticas. Ele é pilotado, ele é duplo piloto, piloto pela esquerda e pela direita para trocar a válvula com ar pneumático. Só que ele funciona exatamente igual para todos os conjuntos. O que que muda? Muda quem vai fazer essa pilotagem. Correto, Nagado? Certíssimo. E aqui eu estou fazendo isso para ganhar tempo, tá? Para não ficar puxando elemento por elemento. Então, copiei ele, tá? Eu posso copiar só ele. Eu estou copiando só ele só para vocês verem como é que a gente faz para copiar só um pedacinho. Aí eu volto na meu arquivo novo, dou um Ctrl V, eu tenho ele. Segura, clicado, puxa onde você quiser. Tá? Aqui eu só vou mudar um pouco a régua, que eu tinha deixado em 50, eu vou deixar em 0. E eu tinha invertido, eu volto naquela outra posição. Então eu só dou um clique aqui nessa bolinha, ele volta no que era. Opa, voltou. Tá? Se eu quiser, eu posso voltar lá naquele outro arquivo, vou copiar minha unidade de conservação, né? E venho aqui e Ctrl V, eu tenho minha unidade de conservação já ligada aqui embaixo. Tá? Aí você pode fazer, tinha um botão lá, tá? Eu venho aqui, Ctrl C, tá? Venho aqui. Mas eu preciso de 3 botões. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tenho 3 botões. Tá? Tá? Eu já tenho meus botões já estou mostrando assim como você pode copiar os elementos que te interessam, tá? Tem sensor também com rolete? Eu venho aqui, Ctrl C, vou ali, Ctrl V, eu tenho o sensor também, né? Um S1? Não, eu vou querer, volto aqui, vou querer um S2. Um S2 aqui. Então, já estão com os elementos. Agora, vamos falar daquelas válvulas que eu falei. Então, isso aqui eu não vou precisar, mas eu vou tirar ele de cena. Tá? Então, vem aqui. Aí eu vou vir aqui. Vamos ver válvulas. Tá? E vamos procurar eles aqui. Tá? Uma está aqui, deixa eu ver a outra. Eu estou meio... não estou muito acostumado com esse
essa disposição, às vezes eu me perco um pouquinho, as válvulas estão aqui. A válvula OU está aqui. Então, eu tenho uma válvula OU aqui. Cadê a válvula E? Embaixo, tá aqui. Achei a válvula E. Tá? Então, eu tenho a válvula E e a válvula OU. Tá? Então... Pessoal, deixa eu fazer um paralelo aqui, Nagado. Sim, pode falar. Pessoal, válvula E e válvula OU. Isso daí é condizente, isso é pneumática, mas isso é condizente com a lógica de acionamento paralelo e a lógica de acionamento em série que a gente fez ontem em aula em elétrica, viu? Vocês vão reparar que a válvula E é condizente com uma ligação elétrica em série, onde eu tenho que polarizar eu tenho que atuar nas duas chaves para que elas fechem o circuito e deem continuidade na elétrica. E a válvula OU são as duas chaves em paralelo, que ou eu disparo uma chave, ou eu disparo a outra, ou eu disparo as duas, né? Qualquer uma ou as duas, vai dar condição da saída do sinal lá. No caso aqui, o sinal de entrada e de saída é todo feito por ar. Então, enxerguem esse paralelo aí com os conjuntos os conjuntos pneumáticos e os conjuntos elétricos à parte. Tranquilo, pessoal? Mas depois eu vou fazer uma coisinha aqui que vocês vão entender, acho que até melhor. Eu vou começar a fazer as ligações. Então, quando ele falou assim, ó, eu tenho que ter acionamento por 2 botões de locais diferentes. Então, esses botões têm que ser ou um ou outro, tá? Então, eu venho com a minha válvula OU aqui, tá? E venho com os meus botões que vão acionar, tá? E aí eu tenho a válvula E e os elementos que vão trabalhar com a válvula E. Então, primeira coisa que eu vou fazer, alimentar todas as válvulas. Então, vou alimentar todas as válvulas. Quando eu falo alimentar, quer dizer, eu vou fazer a ligação onde tem pressão. Assim fica mais fácil você se organizar. Então, todas estão ligadas. Eliminei as possibilidades, porque isso aqui é conhecido. Agora, eu tenho os 2 botões. Esses 2 botões têm que funcionar de locais diferentes. Por isso que eu vou usar uma válvula ou um ou o outro. Vamos lá, eu vou chegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não, tranquilo. E eu vou colocar pilotando aqui. Essa é uma válvula E. Quer dizer, só vai funcionar se as duas estiverem acionadas ao mesmo tempo. Ele tem que estar acionado. Então, o botão 3 só vai funcionar se o atuador tiver aqui no final. Por quê? No exercício pedia a condição, só retorna se o atuador tiver, garantir que o atuador esteja totalmente avançado. Então, quem vai garantir que ele está totalmente avançado? Um S2, essa válvula aqui. Então, ele tem que estar com essa válvula acionada, para o botão 3 conseguir fazer ele retornar. Então, os dois têm que estar acionados. Por isso que uma válvula E. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Tá? Pronto. Uma válvula OU, uma válvula E. Olha que eu coloco aqui. Todos estão alimentados.
ficou azul escuro, ele está recuado, aqui também tem pressão. Então, se eu apertar esse botão, ele retorna, vai ficar avançado. Pum, bateu. Você vê que ele está acionado aqui. Acionou, ó, ficou azul escuro aqui. Aí eu posso apertar aqui que ele vai retornar. Vem aqui com outro botão. Estou do outro lado da máquina. Aperto esse. Ele vai. Bateu um S2, ficou acionado. Aí eu venho. Botão 3, ele retorna. Exatamente o que está pedindo. Um S2 garante que ele esteja totalmente avançado. Tá? Com isso, o botão 3 são simultâneos, são juntos para ele poder fazer voltar. Aqui, eu estou de um lado da máquina, posso apertar esse botão que vai. Se eu estiver do outro lado da máquina, posso apertar esse botão que ele vai do mesmo jeito. Por isso que a gente chama de válvula ovo. Tá? E esse, se ele não tiver avançado, o botão 3 não vai. Tá? Então, o que que acontece? Se eu chegar aqui, por exemplo, bom, vamos fazer assim, como se aqui eu colocar 99. Vou colocar 99 aqui. Então, o que que vai acontecer? Vou apertar aqui. O que que aconteceu? Faltou 1 centímetro ali, né? Porque eu coloquei 99. Faltou 1 centímetro ali. Ó, não vai voltar. Não volta. Posso ficar com o dedão aqui no botão que aí não vai voltar. Por quê? Não está totalmente avançado porque faltou 99. Está 99. Então, não aciona aqui. Ele não volta. Ó, não volta. A válvula E não permite. Ó, posso apertar o botão, não vai voltar. Por quê? Não chegou em 100. Tá faltando 1 centímetro ali. Tá? Faltou 1 centímetro. Tá? Ele só vai voltar se eu garantir que ele chegou até o fim. Pessoal, isso serve para mostrar o quão importante é o posicionamento dos sensores, tanto no simulador quanto lá na realidade, mais ainda na realidade, porque aqui no simulador, se eu vier e trocar o valor de 100 para 99, o simulador sabe que é 99 e ponto para ele, é isso aí que vai acontecer. Lá no físico, aí você coloca o sensor, aí você aperta demais o parafuso ou aperta de menos, o sensor dá 2, 3 golpes, aí ele sai de posição. Aí você, pô, tava funcionando, por que parou de funcionar? E mal percebe que o sensor saiu de posição e não está concluindo o que aí, ó? Concluindo o que o Nagato está dizendo. Ali o 1S2 não está concluindo o movimento dele, não está atacando o sensor dele, então não deixa você, mesmo apertando o botão, fazer o movimento de retorno do pistão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, isso é legal que dá para mostrar na prática no painel, né? Quando você monta o painel e não monta direito, tá? Então, agora eu ajustei, tá? Ele vai avançar. Deu 100, acionou um S2, agora ele retorna na boa, tá? Então, o Maurício estava falando que na elétrica vocês montaram em série, né? Então, vamos montar em série aqui, tá? Vou chegar e vou fazer o seguinte, vou eliminar a minha válvula. Dá para montar em série? Dá. É aquilo. Nagado está naquela situação. Poxa, eu preciso colocar a máquina para funcionar, mas eu não tenho essa válvula E em estoque, mas eu preciso fazer a máquina funcionar para hoje. E aí, monto em série, como vocês montaram na elétrica lá, tá? Em série, tá? Então, vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Apertou, avançou,
Foi. Recuou. Ponta em série. Nagado, faz até o contrário. Coloca a válvula do rolete embaixo, a válvula do botão em cima, para eles verem a condição do ar passando. Vamos lá. Vamos lá. O ar está parado aqui, né? Então, vou avançar. Avancei. Liberou. O ar veio para cá, ó. Tá? Agora quero retornar, libera o ar e vai pilotar a válvula aqui e fazer ele retornar. Tá? Tranquilo, pessoal? Conseguiram ver essa condição do ar estar subindo da válvula do rolete? A hora que o rolete encosta, ele encosta. Ele falou, ó, eu tô pronto aqui. E dá ar para a próxima. Aí é só você apertar o botão, o ar que está nela já vai comandar e pilotar a válvula principal do pistão. É pensar o quê? Nas condições do que eu quero fazer e na sequência de importância das coisas. Então, você pode pensar, então que merda colocar essa válvula só para gastar dinheiro? Não, pessoal, aquilo que eu falei, tá? A gente tenta colocar esses dispositivos, tá? Que é uma questão do quê? O circuito fica mais seguro. Aqui você está mandando o quê? O sistema todo direto para essa válvula de comando, tá? Sendo que, se você for ver fisicamente essas válvulas, elas são bem mais simplesinhas, tá? Então, na prática, se você acontecer alguma coisa na linha, uma sobrecarga, você me foder essa válvula aqui, ó, essa válvula é muito mais difícil você ter em estoque, conseguir com ele mais facilmente do que uma válvula dessa daqui, ó, tá? Então, essas válvulas são mais simples, mais baratas, mais fáceis de conseguir e que faz uma proteção de elementos, tá? Mais complexos, mais caros, mais difíceis de você conseguir. Então, e às vezes, o que acontece? Se você não tiver essa válvula, como que eu falei, daquela primeira ligação que eu fiz, ligação direta, se der algum problema, você me ferra o atuador. E às vezes esse atuador está ligado em toda a linha, numa linha, e você pode ferrar todo um esquema na linha. Então, eu boto a válvula para proteger. Tá? Então, cada camadas que você vai colocando aqui, na verdade, é camadas para você proteger aonde vai ter a atuação no sistema. Tá? Eu posso fazer isso? Posso, mas essa ligação, se der algum problema nessa ligação aqui, você pode ferrar a válvula de comando aqui. E essa válvula de comando é muito mais complexa do que uma válvula ou uma válvula E, tá? E às vezes é muito mais barato e fácil conseguir, ou barato para você manter em estoque, essas válvulas E ou, tá? Do que essas válvulas de comando 5/2 aqui, tá ok? Principalmente na eletropneumática, porque na eletropneumática, além da válvula, tem os comandos elétricos. Tá? Então, as empresas não deixam muito em estoque esse tipo de material. E se você não fizer uma proteção, você queimar essas válvulas ou ferrar essas válvulas aqui, tá? Além de ser muito mais caro, é muito mais difícil você conseguir. Tá? É mais demorado. E se você trabalhar numa linha de produção e o cara fala assim, essa válvula vai levar uns 2 dias para a gente entregar. Como que você vai ficar com a linha de produção 2 dias parado? Não dá, né? Então, a gente monta circuitos sempre protegendo os principais. Tá? Para quê? Para quando você
ter alguma peça de reposição, ter as peças baratas de reposição. Tá? Na elétrica, vocês vão ver que a gente vai usar muito relé. E esses relés vão proteger muitos outros elementos para não queimar. Mostrei Então, relé para eles ontem na Gado. ah, é? Então, é mais fácil você ter um relé do que você ter os outros elementos queimados, né? E conseguir, tá? Então, por isso que a gente evita esse tipo de ligação, muitas vezes, e coloca essas válvulas, tá? Que você consegue proteger melhor os outros elementos que são mais importantes. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Dúvidas? Pessoal, eu não vou entrar em outro exercício, tá? Porque você vê, cada vez eu estou progredindo, os exercícios vão aumentando, tá? Faltando 15 minutos, eu acho que não ia dar tempo para mim terminar o outro exercício. Então eu vou O próximo parar. já é um pouco mais complexo. Eu vou parar por aqui, tá? Para a gente usar esse tempinho final para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa do software, tá? Eu vou até sair aqui da... Então, pessoal, se vocês pararem para ver, o aplicativo não é difícil de usar, tá? E vocês viram que eu comecei ali do básico, do beabá, do simplesinho, e tô progredindo, tá? Vou colocando cada vez mais elementos ali e fazendo um circuito um pouquinho mais elaborado, um projeto mais elaborado, tá? Então, conversei com o Maurício hoje e a gente decidiu começar assim, bem basiquinho, para vocês já irem se familiarizando com o aplicativo, que vocês já começaram. Então, quem já sabe, relembrou, quem não sabe, está aprendendo mais e assim por diante. Tá? E vocês viram o enunciado, como a gente vai trabalhar e interpretar esse enunciado, tá? Que eu apresentei antes, para depois vocês verem como monta o circuito pneumático efetivamente. Tá? Porque aquele enunciado é colocado como se o cliente, o pessoal da produção, a gerência vai pedir o projeto do circuitinho para você. Tá? Surgiu um problema, eu falo, preciso disso, que funciona assim, 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 tem que fazer isso, eu tenho que acionar de 2 lugares independentes, tá? Eu tenho que garantir que o atuador chegue até o final. É isso que vocês têm que começar a interpretar e ver quais elementos que vocês vão ter que colocar no seu projetinho, tá? Para fazer tudo aquilo que estão pedindo. Beleza? Maurício, tá com a palavra aí. Falei muito já. Nagador, não, show de bola. Já deu para o pessoal pegar aí uma ideia bem avançada até da parte pneumática. A gente vai trabalhar um pouco disso nas aulas de quarta, ok? Nagado vai estar fazendo isso com meia turma, eu vou estar trabalhando algumas outras informações mais de elétrica com a minha turma e depois a gente vai revezando. E aí de terça-feira a gente trabalha uma parte um pouco mais teórica, que a gente vai precisar bastante também. Vamos conhecer mais componentes, vamos conhecer mais funções, mais coisas destinadas realmente para automação, mas já pensando em eletropneumática e eletrohidráulica. Belezinha? Alguém tem alguma para perguntar? Leandro, você tinha aberto o áudio, falado alguma coisa, eu não entendi o que era. Não, eu ia falar sobre a questão do cronograma lá do pistão lá, que eu tava vendo que ele abre, né, e precisa ser acionado para ele voltar. Isso. Não daria para eliminar essa parte aí e colocar só um sensor no fim de curso, para que ele chegar no sensor, ele voltar automaticamente sozinho? Não, mas como o Nagado disse, é o que pedia no enunciado, né? Sim. Ele pedia que fosse acionado para voltar.
Isso, mas aí eu não posso voltar ele antes dele completar o movimento de ir. Sim. Por isso que o Celso colocou aquele sensor de fim de curso, porque ele só vai voltar na hora que ele concluir o movimento. Concluir o movimento. Aí eu posso apertar o botão para ele voltar. Sim, eu tava olhando lá, senhor, porque ele não simplesmente não chega no sensor e não volta, né? Não é sempre assim. Porque, na verdade, é um equipamento, tá, de corte. É que o equipamento é de corte. Então, eles precisam dos 3 botões, tá? Então, ele aciona para empurrar a chapa para fazer o corte, tá? O retorno, tá? Não pode ser automático, porque pode demorar um pouquinho, mais ou menos. É o operador que define a hora que tem que retornar, tá? No caso, o funcionamento que é colocado é esse, tá, Leandro? Se fosse para voltar automaticamente, aquele botão, o terceiro botão, era inútil. Mas a questão é colocar para o operador voltar a hora que ele quiser, tá? Mas tem que ter garantia de que o atuador esteja totalmente avançado. Essa era a condição, beleza? É que ali na Duratex ali a gente tinha bastante automação lá. E você via tudo, o conjunto todo ali trabalhando sem parar. Um batia em um, batia no outro e, sabe, não precisava ficar apertando o botão. Eu pensei nisso, entendeu? Não, mas aí, Leandro, é a condição de uma automação contínua, né? A Sim, gente pensa aqui só num auxílio para uma condição de um serviço dentro de uma linha. sim. É um Se não, semi-automatizado. Na verdade, é uma situação manual onde a automação está ajudando numa operação manual ainda, tá? Sim. Mas, Leandro, fica tranquilo. Daqui uns 2 meses, você vai ver que o nosso circuito vai começar a ter que funcionar tudo sozinho, tá? O único botão Então. que vai ter vai ser o botão de emergência se der caca, tá? É, Mas espera aí que daqui é, uns eu 2 meses você vai tô, ver que o é, negócio tô, vai ficar todo automático mesmo, tô essa é a ideia. antecipando as coisas. tá bom? Tá Tá? Aí vai certo. ficar todo Obrigado aí, automático. professor. Joia. Feito, pessoal. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Nagado, vou parar a gravação, que a gente já está com 1h35. Beleza. Quem vem depois, olha esse tempo aí, já dá desespero. Feito, parando a gravação.